Olá, gatinhos, gatinhas e gatinhos, eu sou a professora Tatiele e no vídeo de hoje, que faz parte do quadro Curiosidades Históricas, nós vamos entender as empresas automobilísticas, montadoras de carro, que se beneficiaram e fizeram parte aí da história nazista. Muitas já vieram a público, investiram em pesquisas para investigar o seu real envolvimento com esse regime macabro político, já fundaram algumas instituições para tentar reaver aí um pouco desse prejuízo para as inúmeras vítimas do nazismo, mas o fato é que sim, elas se beneficiaram e muitas surgiram até empreendidas pelo Hitler. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar das empresas automobilísticas de Hitler. Vem comigo! É a Volkswagen. O próprio nome Volkswagen significa carro do povo. Em 1934, a Associação Automobilística do Reich pediu que se fosse desenvolvido aí um carro do povo, né, e idealizaram o Fusca. Em 1937, esse projeto foi implementado, foi construída uma fábrica modelo que tinha assim uma ambição de construir muitos carros do povo, só que esses planos mudaram com a ascensão da Alemanha na guerra. Todos os esforços para a construção desse carro, para a fabricação do carro, foram empreendidos aí para a fabricação de armas. E a indústria passou a ter um envolvimento muito grande com o trabalho forçado. Não é segredo para ninguém que durante o nazismo se tiveram inúmeros campos de concentração, que são campos onde pessoas eram forçadas a trabalhar gratuitamente, numa forma escrava, para o nazismo, para Hitler, na construção de armas, na construção de vários segmentos industriais. E a Volkswagen se utilizou desse trabalho forçado e de prisioneiros de guerra. Para vocês terem uma ideia, em 1940, dos 17.365 funcionários da Volkswagen, 11.334 eram prisioneiros e pessoas que eram forçadas a trabalhar. Essa empresa, como eu disse, em 1986, ela pediu para que se fosse feita uma pesquisa desse seu passado, desse seu envolvimento com o nazismo, para tentar aí pedir desculpas e reaver materialmente algumas vítimas, alguns descendentes dessas vítimas do trabalho utilizado por ela, do trabalho forçado utilizado por ela, né? Tem a Fundação Lembrança, Responsabilidade e Futuro, que foi criada em 1990 por essas empresas, nesse sentido de indenizar essas vítimas, mas o fato é que a Volkswagen tem esse passado sombrio aí de envolvimento com o nazismo, e não é só isso. Já foi comprovado, e também aqui no Brasil a empresa fez uma pesquisa que comprovou que a Volkswagen teve um envolvimento também com a ditadura, com o regime militar de 1964 a 1986 no Brasil. A empresa, ela teve um papel assim na repressão dos seus funcionários, todos os funcionários que tivessem envolvimento com sindicato ou que eram assim contrários ao regime militar, sofria perseguição e coerção dentro da empresa. Muitos eram despedidos, alguns eram mantidos presos nas instalações da Volkswagen e outros, até depois de despedidos, a empresa se manifestava em relação a esses funcionários como eles fizessem parte de uma lista negra para não serem contratados porque eles eram envolvidos com movimentos sindicais. Em 2016, a Volkswagen aqui no Brasil reconheceu esse passado e tratou de indenizar essas pessoas que sofreram perseguição durante a ditadura militar por ela.
né? Então, esse envolvimento, esse passado sombrio aí da Volkswagen em patrocinar e se beneficiar de regimes governamentais duvidosos. Ela foi a top 1. Top 2 é a BMW. A BMW, diferente da Volkswagen, já existia antes da ascensão do nazismo, mas durante o período de 1930 a 1940, ela passou a produzir armamentos para a indústria bélica nazista e também se beneficiou dos trabalhos forçados que eram arranjados pelos prisioneiros de guerra que o nazismo fez. Em 2016, a BMW emitiu uma nota que dizia o seguinte: até hoje, o enorme sofrimento que isso causou e o destino de muitos trabalhadores forçados seguem sendo uma questão do mais profundo arrependimento. O grupo BMW está encarando o seu passado e esse capítulo sombrio que fez parte aí do passado da utilização do trabalho forçado pela BMW. A terceira montadora de automóveis aliada ao nazismo foi a Mercedes. Ela produziu aviões e armamentos de guerra para o nazismo. Primeiro, ela utilizou do trabalho feminino alemão, já que a maioria dos homens foram então para a guerra, e depois ela também utilizou do trabalho forçado dos prisioneiros de guerra feito pelo nazismo. Para vocês terem uma ideia, em 1944, dos 63.610 pessoas que trabalhavam nas instalações da BMW, metade era composta por trabalho forçado. Esse grupo também manifestou o seu reconhecimento a esse passado negro que teve de envolvimento ao nazismo e se manifestou em nota. Esse grupo disse então: nada pode desfazer os horrores do nacionalsocialismo, e a Mercedes sabe bem disso. A companhia assumiu sua responsabilidade histórica e moral pelas práticas de trabalho forçado em suas fábricas durante o regime nacionalsocialista e pelo envolvimento com o injusto regime. A quarta e última empresa automobilística foi a Audi. A Audi também utilizou do trabalho forçado e dos prisioneiros de guerra durante o nazismo. Para vocês terem uma ideia, em 1945, 17.300 funcionários eram trabalhadores forçados e 3.700 eram prisioneiros de guerra. Então, ela junta-se ao rol dessas empresas montadoras de carro que se beneficiaram, tiveram seu boom aí, tiveram seu desenvolvimento por esse passado negro ligado ao trabalho forçado e aos prisioneiros de guerra gerado pelo nazismo de Hitler. Isso faz parte toda de uma história. Essas empresas, como eu disse, algumas já reconheceram, empreenderam estudos para reconhecer esse passado nazista, né, tentar indenizar as vítimas e descendentes, mas claro que a gente sabe que para uma pessoa que teve seu ente perdido numa situação dessa, né, de exploração do trabalho ou mesmo até de uma violência de guerra, é impossível falar em indenizar materialmente essas pessoas. Mas isso faz parte do passado que a gente deve conhecer e isso não muda. Existem várias empresas no mundo que ainda se beneficiam da exploração do trabalho de inúmeras pessoas. E também, né, como veio à tona, empresas que testam seus produtos em animais, né, fazendo uma tortura aí bem nítida de animais, e cabe a gente conhecer um pouquinho desse passado e desse envolvimento dessas empresas na exploração do trabalho humano, na exploração dos animais, para a gente, sim, ter uma escolha aí sempre que possível. Eu falo também que para a gente que é pobre, é bem utópico pensar que a gente vai parar de comprar algumas marcas que têm um custo-benefício, um preço acessível e comprar uma marca de repente com uma responsabilidade ética e ecológica maior. Então é muito complicada essa questão do capitalismo, do nosso alcance, do nosso poder de compra. Mas lógico, sempre que possível,
e sempre que tornado público, a gente deve fazer essas escolhas. Esse vídeo vai ter a parte 2, que eu vou falar de mais 3 empresas que apoiaram aí o regime nazista, para vocês terem uma ideia, que também agora não vai fazer parte do ramo de automóveis. Eu espero vocês no próximo vídeo. Lembrando que curiosidade só se for histórica, fofoca só se for histórica. Deixe um like, compartilhe o vídeo com alguns amigos que podem conhecer um pouquinho mais da história. Um beijão, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!